Tá certo. Então, eu tava lembrando aqui, né? Antes da gente conversar, o que que eu já fiz, gente? O que que eu já fiz? É tanta coisa, né? Mas tava lembrando a primeira, se não me engano, né? Se não me engano, a primeira coisa foi trabalhar num local de estofados, né? Concerto de estofado, enfim, esse tipo de coisa. Era de menor, se não me engano, devia ter lá uns 16 anos mais ou menos. Mas de trabalho, assim, de emprego mesmo, assim, o primeiro que eu tive foi como ajudante eletricista. Eu fiz curso técnico, né? De eletrotécnica, que chama. E trabalhei um tempo como ajudante. Era para ser, né? Tinha todo o conhecimento para ser eletricista, mas não tinha oportunidade lá onde trabalhava e tal. Então fiquei um tempo lá como ajudante de eletricista. E aí já entra, já vai pegando um pouco aí do onde nas histórias a gente começa a aprender algumas coisas, né? Eu tava lembrando esses dias, por que que eu saí, né? Por que que eu deixei esse trabalho e foi depois desse trabalho que eu já comecei a fazer algo próprio, né? Eu não sei aqui se alguém já sentiu num ambiente de trabalho humilhação, sabe? Uma coisa assim. Eu foi por esse motivo, né? E assim, como que a gente tem que ser, quando a gente fala de gratidão, né, cara? Gratidão por essa humilhação. Talvez se não fosse ela, eu não teria tomado a atitude de ter saído, né? Com Mas certeza. né, nessa época eu lembro, eu estava trabalhando, assim, eu já estava meio insatisfeito, mas eu estava trabalhando num local, no apartamento lá, fazendo uma obra, e assim, era ajudante de eletricista, você é mais. Você fica batendo marreta, quebrando parede, né, para passar coisa e tudo mais. E eu lembro, a gente, assim, ficava todo sujo, né, todo suado e tal. E o dono lá da obra, o cara que comandava a obra, não queria deixar a gente tomar banho, porque falou que tava gastando muita água, não sei o que, a obra tava não sei o que, não sei o que. E aí, cara, tinha que ficar indo dentro do ônibus. Imagina, depois de ter trabalhado o dia inteiro, coitado de quem ia junto comigo, né? Porque isso já vinha, como diz, naquela asa, né? Cara, era uma humilhação, eu ficava, nossa Deus. Antes disso, nesse mesmo trabalho, eu trabalhava muito longe, eu acordava 15 para 5 da manhã, na verdade, 15 para 5 eu pegava o ônibus, eu acordava 4h15 da manhã, chegava em casa quase 9 horas da noite, enfim, não tinha vida não, era só trabalhar e dormir. Mas aí foi depois que isso aconteceu, do pessoal não querer deixar a gente tomar banho e tal, que eu falei, cara, não, isso não é vida não, deixa eu dar meus pulos aqui. E aí a primeira coisa que eu fui fazer por conta própria foi ser eletricista mesmo, né? Eu já tinha experiência e fui ser eletricista. Mas aí, não sei por que, me veio na cabeça a ideia de trabalhar com câmera de segurança, alarme e tal, não sei por que, assim, era a intenção de ganhar mais, né, obviamente. Aí não sei como que eu descobri isso, mas falei, pô, parece que isso aqui é melhor. E realmente foi. Vou encurtar o máximo aqui, né, a história, mas outra coisa bacana. Eu comecei a divulgar que eu fazia isso antes de fazer isso. Então, olha só, eu já estava decidido que eu ia fazer. Só que eu não sabia ainda. Eu fiz um curso, só que assim, muito básico e tal. A internet não tinha, né, o tanto de informação que tem hoje. Aí, o que aconteceu? Quando eu fui em alguns locais, né? Algumas pessoas que faziam isso, empresas que trabalhavam com isso. E aí eu fui combinar com eles. Olha, eu tô fazendo isso aqui, mas não tenho experiência ainda. Se alguém contratar, tem como você ir para fazer? Então eu meio que fiz durante um tempo, eu fazia um meio de campo. Eu vendia, eu ia lá na casa da pessoa. Então, antes eu ia na empresa e falava, quanto que é para colocar a câmera, não sei o que, os caras falavam. E eu colocava um valor em cima e vendia. E chegava lá no dia, eu chegava como dono do negócio, vamos dizer assim, os caras que faziam. Mas enquanto eles iam fazendo, eu ia olhando tudo, né? Ia olhando tudo que eles estavam fazendo e tal. E aprendi desse jeito. Aí, olhando e fazendo junto ali também, né? E aprendi assim. E aí depois eu mesmo comecei a fazer por conta. E, pô, cheguei a fazer aqui o maior evento da cidade aqui, toda a parte lá. Era uma coisa assim muito boa. Que eu falo, né? Que eu deixei realmente por uma questão de não merecimento. Na época, recebi um valor bem considerável, assim, por esse tipo de serviço, né? Era bem comum fazer coisa de R$1.000, R$1.500 em um dia, que
até hoje é uma coisa, né, relevante, mas imagina 7 anos atrás, né? Coisa que eu não ganhava isso nem um mês no emprego anterior. Né? Mas aí, enfim, desisti. E aí eu já comecei a falar, não, eu tô querendo agora uma coisa mais tranquila e tal, deixa eu ir pra internet. Né? Tava começando um boom ali, questão de loja virtual e tal, e a gente decidiu fazer isso. E aí montamos uma loja virtual de perfumes, que não deu certo. Por que não deu certo? Aí, né, daqui a pouco a gente vai falar nas partes mais práticas mesmo, mas basicamente eu fui muito na intenção, na ideia, no tal, mas não fui no planejamento. Né? Na hora de vender, a gente viu, opa, peraí, o pessoal que tá vendendo mais barato do que eu compro. Não ia dar certo, né? Então foi uma coisa que por falta de planejamento mesmo não deu. Depois a gente montou uma loja virtual de relógios, né? Que deu bem certo e tinha tudo para continuar dando certo, só não deu pela mentalidade mesmo. Na época eu era MEI, né? Microempreendedor individual, tinha um limite ali que a gente podia vender. E assim, era relógios, maioria relógios a partir de R$1.000, né? Tinha alguns mais baratos, mas o foco era relógios a partir de R$1.000. Então, quando vendia poucas peças ali, já começava enfim, a chegar perto ali da questão do MEI, aí tinha que pagar mais imposto, né? E eu ficava naquela, falei, não quero pagar mais e tal, ficava limitando o crescimento, né? Interessante então, a mentalidade, né? Tipo, eu não vou ganhar muito não quero continuar tipo muito não, porque senão eu vou ter que pagar imposto. Olha só que interessante, né? Pega essa sacada aí que daqui a pouco vocês vão estar entendendo tudo isso que ele está falando na fórmula aí do que a gente vai trabalhar. O sabotador se agarrando nas costas do Fabrício, né, Fabrício? Não é, cara? Assim, incrível, né? É uma coisa que não faz o menor sentido, né, cara? Não faz o menor sentido. Mas... eu entendo isso aí, eu já passei por isso. Pois é. E aí, enfim, deixamos, e eu era uma coisa que eu tinha também, eu ficava meio com medo, né, porque assim, a gente ficava lá com estoque, sei lá, de, vamos dizer, 30, 40 mil reais em casa, né, porque ficava em casa, e eu ficava, às vezes nem dormia, assim, ficava com medo, nossa, se alguém entrar aqui e roubar, não sei o quê. Outra crença limitante também que atrapalha bastante, né? E aí, só que, cara, eu entendi como é que fazia a questão das vendas, né? Daqui a pouco, na hora que a gente for falar de algo mais prático, tem algumas lições, assim, que eu peguei lá que, pô, serve muito hoje em dia ainda. Então eu aprendi como que vendia. Eu falei, quer saber? Eu vou ensinar o pessoal como vender. Pela internet, lojas virtuais, tudo mais. E aí o primeiro canal no YouTube que eu criei, na verdade o primeiro era relacionado a relógio. Só que lá não aparecia, só mostrava os relógios e tal. E aí eu comecei a produzir conteúdo, a primeira vez foi sobre e-commerce, né? Lojas virtuais e tal. E, cara, era uma coisa assim, engraçada, porque eu realmente entendi muito bem daquilo, só que aí, onde que estava o problema? Não conseguia cobrar, né? O pessoal normalmente cobrava, consultores, eles cobravam por hora, né? Então cobrava normalmente ali 400, 450 reais por hora, eu cobrava 100, pedindo para a pessoa pedir um desconto para pagar 50. Então a dificuldade em cobrar era muito grande. E foi aí, né, que eu realmente comecei a me questionar, né? Em algum momento, enquanto eu estava nessa questão aí de consultor, que eu comecei a ficar, não é possível, eu tenho, já fiz tal coisa, tinha tudo para dar certo, isso aqui também tem tudo para dar certo, por que eu não vou? E foi aí que, né, vem a história que a gente já contou aqui nas lives, né? Cada um já contou como chegou, né, no conhecimento sobre a lei da atração e tudo mais. E aí, eu cheguei, né, nesse conhecimento, e aí eu comecei a aplicar inicialmente na questão relacionada a isso, né. E aí tem até um vídeo no canal que eu falo como que eu fechei um contrato de 25 mil reais usando a lei da atração, vamos dizer assim, né, que era acreditando, né, mentalizando, agradecendo por aquilo ser real. Foi a primeira experiência assim mesmo que eu tive com relação à lei da atração e tudo mais, foi nessa época, né. Foi uma coisa assim, aí que eu ouvi, falei, cara, isso existe mesmo, né. Mas por não merecimento, eu não fiz boa parte do serviço que tinha sido contratado, porque assim, estava acostumado ali, hein, a ganhar no máximo 3 mil reais por mês, e ali eu ia ser feito em 3 meses, né, então ia dar 8 mil e alguma coisa. Eu não aguentei, falei, não pode,
não sabia disso, né? Mas inconscientemente eu falava, não, eu não posso ganhar 3 mil por mês. Isso aí tá muito, tá? E aí eu me sabotei, né? E acabou que eu só fiquei lá nos 3 mesmo, que a mulher pagou 10, né? Acho que um pouco menos na época. Enfim, acabou ficando dentro dos 3 mesmo. Então até aí foi assim, a época ali de luta mesmo, né? De dificuldade e tudo mais. Mas mesmo depois disso, assim, eu continuei mais um tempo como consultor e as coisas começaram a se estabilizar, tudo ali agradecendo, acreditando e tudo mais. E eu cheguei ali, sei lá, fazer uns 4 mil por mês, mais ou menos com isso, que para mim já era uma coisa assim, já não passava aperto, pelo menos, né? E aí, depois disso, a partir daí que a questão do desenvolvimento pessoal, de compartilhar, né, o que tinha me transformado, eu comecei a falar do livro Poder do Subconsciente, né? Eu comecei a ler o livro do Poder do Subconsciente, postei ele no canal, e aí, a partir daí, entrei a fundo nesse assunto, e aí foi quando realmente a questão financeira deu uma virada tremenda, né? Foi quando, a minha grande virada assim mesmo, foi quando eu falo que veio para mim, né, a ideia de fazer reprogramações subliminares, né? Eu já estava com bons resultados ali, usando algumas técnicas tradicionais, né, de afirmações e tudo mais. Eu ficava me perguntando, né, como é que eu poderia fazer para facilitar, né, para conseguir realmente, enfim, mudar a mente de uma forma mais fácil. E aí me veio assim, meio como se fosse colocado lá na minha mente, essa ideia. Eu comecei a pesquisar sobre isso, comecei a fazer teste, e aí, enfim, depois de um tempo, eu falei, cara, eu criei um negócio aqui diferente, né? E deu muito certo para mim, e aí eu comecei, e aí a gente vai entrar, né, daqui a pouco na parte prática, que é a questão de vender o conhecimento, né? Como foi uma coisa que eu falei, isso aqui deu muito certo para mim nesse sentido. Será que isso aqui serve, por exemplo, também para a pessoa parar de procrastinar? Será que serve para eliminar sentimento negativo? Será que serve para isso? E eu, serve. Então eu comecei a oferecer esse serviço para outras pessoas. Depois comecei a vender as reprogramações, né, para eliminar a procrastinação, para aumentar a autoconfiança, para eliminar crenças limitantes. E foi aí que teve realmente a grande transformação, foi com isso, né? Quando eu comecei a, vamos dizer assim, vender esse conhecimento, inicialmente ali no 1 a 1, né, de forma personalizada, mas depois da forma que é hoje, né, de uma forma mais abrangente, e essa inclusive é uma das coisas que a gente vai aprofundar daqui a pouco.